Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá! Hoje estamos de volta para tratar de um assunto que interessa a todos. Vamos falar de pressão alta, falar de coração. Esse é um assunto que muito me agrada. Aliás, a minha vida toda eu trabalhei e falei sobre isso. Então eu estou bem à vontade. Eu quero falar com vocês sobre as causas, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de problema. Eu quero falar sobre as possibilidades de combater, de conviver com isso e principalmente de uma nova visão, a visão humanizada, a visão do estilo de vida, a visão onde você pode controlar, melhorar, conviver, ter uma vida melhor sem depender tanto de remédio, fazendo pequenas mudanças no seu estilo de vida, na sua alimentação e com isso sendo mais feliz e gastando menos com remédio. Hoje vamos falar de coração. Isso muito me agrada, mas eu vou começar decepcionando muita gente. Olha, o coração, ao contrário do que os poetas pensam, o coração é um pedaço de carne, é uma bomba, tá? Essa história de paixão, de emoção, isso é dos poetas. Na verdade, na fisiologia, tá? Que foi uma matéria que me encantou logo no início da faculdade, foi fisiologia, foi onde eu me apaixonei pela cardiologia. Quando eu aprendi como é que o coração funciona. O coração é uma bomba. A função do coração é distribuir um líquido, o sangue, que carrega nele o oxigênio, que faz as células funcionarem. Então, esse líquido precisa ser distribuído, o oxigênio precisa ser distribuído ao longo do corpo, levando vida para cada uma das células. O coração faz isso, mais ou menos como uma bomba distribui água no circuito de uma casa, de um prédio, levando a água, levando o líquido a todas as distâncias. Esse sistema, a bomba, o coração e os canos, o encanamento, que são as veias, as artérias, precisa funcionar em conjunto. Para que funcione bem, é necessário uma força, uma frequência, uma força de batimento do coração que impõe uma pressão que impulsiona o sangue, que faz o sangue circular. Então, pressão, tá, tem a sua utilidade. Pressão é essencial para a gente viver. Sem pressão, o sangue não circula e a gente morre. Então, a primeira coisa é que nem toda pressão é ruim. Se cair demais, o sangue não circula, você desmaia. Todo mundo conhece a sensação de tontura, sonolência e desmaio da pressão baixa. Por outro lado, a pressão também tem um certo limite de segurança, porque as veias elas têm uma capacidade de suportar uma certa pressão. Tá? Aliás, vamos falar artéria, que é o nome certo. A pressão muito elevada, muito acima de um padrão, começa a danificar, começa a machucar essas artérias. E essas artérias machucadas, lesadas, começam a engrossar, a acumular gordura, acumular colesterol e vão diminuindo o seu calibre, diminuindo a passagem do sangue. A parede vai engrossando, vai acumulando gordura e vai fechando a passagem. E com o tempo fecha e impede a circulação. Pressão alta é um dos principais fatores que leva a isso, a esse fechamento, a esse entupimento, ao aceleramento de um processo que a gente chama de ateroesclerose. A pressão alta, tá, nada mais é do que uma pressão excessiva e começa a machucar, a lesionar essas artérias, levando ao entupimento, levando a um envelhecimento, em muitos casos, precoce. A pressão arterial sofre uma grande variação. Ao contrário do que muita gente pensa, que a pressão é sempre uma coisa só, minha pressão é 12 por 8, 12 por 8. Não, não é. A pressão varia muito. Todo mundo tem pressão 16, 17 em algum momento do dia, como tem 12, como tem 10. A pressão varia. Por que a pressão varia? Porque lembra que eu falei que o coração funciona como um motor, como uma bomba que impulsiona o sangue? Há momentos onde há necessidade de mais sangue, por exemplo, exercício físico, emoção.
Há momentos onde há necessidade de menos sangue. Por exemplo, quando você tira um cochilo, quando você está muito tranquilo, deitado, sem fazer esforço nenhum. Então não há necessidade de tanta pressão, o sangue não precisa circular com tanta velocidade. E aí usa-se menos pressão. A pressão variar, oscilar, é natural dela. Tá? A questão é até onde ela oscila, até onde isso é normal. Existem parâmetros, existem critérios que estabelecem um diagnóstico de hipertensão arterial ou de pressão alta. De modo geral, a gente considera a pressão 12/8, 11/7 como uma pressão normal, uma pressão boa. Quando a mínima começa a passar de 8, 8,5, já liga um sinal de alerta. E a máxima é 13, 13,5, 14, já liga um sinal de alerta. Agora, é importante falar que é necessário uma média. Como a pressão varia muito, não é uma medida em 14 ou 15 que já determina que a pessoa é hipertensa. É preciso uma média, é preciso um acompanhamento, é preciso uma avaliação para não pegar gato por lebre, para não diagnosticar uma doença, hipertensão, numa pessoa que é normal, ou para não deixar sem diagnóstico alguém que precisa desse diagnóstico. Bom, no próximo bloco eu vou falar sobre causas da pressão. Por que uma pessoa tem pressão alta? O Instituto Casador, recém-inaugurado, é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta para falar sobre as causas da hipertensão. Bom, causa de hipertensão é um tema interessante, porque até pouco tempo atrás se dizia que 90 e tantos % da hipertensão era a tal da hipertensão primária, que só 3, 4, 5% de causas de hipertensão que eram conhecidas, hipertensão secundária. O que chamam de hipertensão secundária é quando a pressão é por conta de um problema de tireoide, um problema do rim, um problema hormonal, quer dizer, é uma outra doença que está causando a hipertensão, que são raras. Aí 90 e tantos % ficava como hipertensão primária ou hipertensão sem causa definida, às vezes falava hipertensão genética. Sobre hipertensão primária, aliás, vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Em medicina, quando fala uma coisa primária ou idiopática, isso quer dizer o seguinte, que ninguém sabe qual a causa daquilo. Essa é a grande verdade. Então, hipertensão primária, o que é? É que, na verdade, não tinha uma causa determinada. Então, fica como hipertensão primária ou hipertensão genética. Hoje, eu tenho uma visão bem diferente sobre isso, tá? Por quê? Porque a gente sabe que quase 90% das doenças, dos problemas de saúde, eles decorrem de hábitos de vida. Só 10, 12% é da genética. Então, na verdade, a grande maioria dos casos de hipertensão que existem hoje, geralmente estão associados com sobrepeso, estão associados com gordura no fígado, estão associados com pré-diabetes. Esse conjunto, tá? Em alguns casos chamado de síndrome metabólica, mas esse conjunto todo, se vocês observarem bem, está relacionado basicamente com o quê? Com uma alimentação ruim, falta de atividade física e alguns hábitos, tipo beber bebida alcoólica, fumar, hábitos ruins, mas especialmente alimentação e sedentarismo. Então, a fundo mesmo, se você avaliar, grande parte da hipertensão, principalmente uma hipertensão leve, na fase inicial, ela está relacionada com sobrepeso, com alimentação ruim e com sedentarismo. Por isso, quando se fala que hipertensão não tem cura, não tem tratamento, não é bem assim, porque esses casos, na grande maioria das vezes, podem ser revertidos e nós vamos conversar sobre isso. E você, como é que está a sua pressão?
Hoje é domingo, tudo tranquilo, imagino que esteja bem. No próximo bloco eu volto para falar de prevenção e tratamento. Você sabia que durante o exercício físico, nosso corpo produz uma substância com efeito semelhante à morfina? E por isso mesmo, chamada de endorfina, a morfina que vem de dentro. Por isso, às vezes, o atleta nem sente quando se machuca. Essa substância poderosa também dá a sensação de euforia, de alegria comum nas atividades esportivas. Portanto, o esporte, além de fazer muito bem para o físico, como todo mundo sabe, também é ótimo para a mente. Reduz os efeitos negativos do estresse, reduz depressão, aumenta a socialização e alguns estudos indicam que melhora até a memória. Estamos de volta para falar de hipertensão, prevenção e tratamento. Antes de começar, eu queria te dar um recado. No meu Instagram, @drpedrocaçador, eu estou respondendo questões, perguntas sobre pressão, sobre coração, sobre alimentação, sobre saúde de modo geral. Entra lá, segue, faça a sua pergunta, Dr. Pedro responde. Como eu disse, hipertensão está extremamente relacionada a hábitos de vida, alimentação, sedentarismo e estresse. Como prevenir? Tendo uma vida saudável. Vamos falar de sono. Sono é extremamente importante, o sono relaxa. Existe uma incidência muito grande de pressão alta, de hipertensão arterial, em pessoas que trabalham à noite, pessoas que trabalham em turno, que trabalham em plantão. A incidência, a quantidade de hipertensos é muito maior. Bom, ninguém pode mudar a vida, ninguém pode largar um trabalho, mas se você puder não dormir tão tarde, não ficar vendo filme até tarde, o filme que você vê tarde, veja de manhã, acorda mais cedo e vê de manhã, tá? Dormir tarde, dormir pouco é um grande fator de risco para a hipertensão, uma coisa que a gente precisa mudar no nosso estilo de vida. Bom, outra coisa, atividade física. Exercício físico é fundamental. Já falei aqui algumas vezes, fiz algumas comparações, lembrando o tempo do homem das cavernas e lembrando como que era a vida do homem das cavernas. Isso é muito importante, porque a nossa biologia é a mesma. A nossa biologia foi moldada naquela época e não mudou nesses 20, 30 mil anos. Então, o nosso corpo exige, pede o exercício físico. Nós não fomos feitos para ficar parados, sedentários. Exercício físico é a pílula de $1 milhão. Serve para tudo, tá? Tem que ter alguns cuidados, óbvio, né? Como tudo, tem que ter alguns cuidados, mas exercício físico melhora tudo que você imaginar e mais um pouco. Outro grande fator de prevenção e de causa de hipertensão é a alimentação. Precisamos nos alimentar melhor, precisamos pensar melhor no que comemos. Hoje a gente come demais, a gente ingere calorias em excesso e isso está causando sobrepeso, diabetes e hipertensão. A maioria dos hipertensos tem sobrepeso, não todos, mas a maioria tem. Existe um link muito forte entre sobrepeso, hipertensão e diabetes. Comida é fundamental, mas nós precisamos comer para viver, não viver para comer. Comida hoje é calmante, é antidepressivo. A gente come porque está nervoso, a gente come para comemorar, a gente come para festejar, a gente come porque merece. O que a gente menos come é comer porque está com fome, que é o único momento que a gente deveria comer, é comer quando está com fome. Esse excesso de caloria, excesso de sal, excesso de carboidrato, isso leva a diabetes, sobrepeso e hipertensão. Vamos voltar mais nesse assunto, esse assunto é enorme, a gente vai voltar mais nesse assunto. Aliás, o próximo programa falaremos sobre exercício físico. Vamos fazer um programa inteiro falando de exercício. E todos esses temas nós vamos recorrer, nós vamos voltar a esses temas discutindo melhor cada um deles. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado.
seguimos firme no intuito de trazer informação de qualidade para vocês, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.